Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de segunda-feira, o nosso encontro de estudos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido, mas na verdade pouco explorado, sobre o que ele realmente representa. Nós vamos falar sobre mediunidade. A mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao ser humano. A comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Na obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. A intuição, então, é a mediunidade inicial, quer dizer, a mediunidade começa com a intuição. A intuição é o princípio de tudo, né? E o médium, ele idolatra, adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses. Sol, céu, lua, estrelas, chuva, árvores, rios, fogo, ser humano que se destaca na comunidade como médium, tudo isso ele teme a adorar ou a temer. É o mediunismo que aparece no período da história humana, considerado como o início da civilização. É politeísta e religioso. Assim, em todas as religiões e povos, países ou épocas, vamos encontrar uma ponte entre os planos material e espiritual, como sendo o caminho natural e óbvio para aproximar-se do divino. Os sacerdotes brâmanes, que se apoderavam dos mistérios sagrados, eles treinavam seus alunos na arte da levitação, do desprendimento do corpo, da sensibilidade à dor e, naturalmente, da evocação dos espíritos dos mortos. O filósofo grego Sócrates, constantemente orientado pelo guia espiritual, revela-se precursor do cristianismo. E ele diz o seguinte: desde minha infância, graças ao favor celeste, sou seguido por um ser quase divino, cuja voz me interpela a esta ou aquela ação. Os discípulos de Sócrates se referem com muita admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava com muita frequência. Então Sócrates ele ouvia essa voz constantemente que orientava ele, e ele achava aquilo muito importante para ele, né? Ele se diz o precursor do cristianismo. Ele achava que aquilo ali era realmente uma voz da divindade. A Grécia, ela tornou-se o centro da mediunidade oracular, sendo o oráculo de Delfos o mais famoso. Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. Então, para tudo, desde acontecimentos mais importantes, acontecimentos mais banais, eles consultavam o oráculo. Os oráculos, eles eram núcleos de intercâmbio medianímico, onde trabalhavam sibilas. Sibilas eram profetisas, feiticeiras, bruxas. Então, essas feiticeiras, essas bruxas chamadas sibilas, elas também trabalhavam nesses oráculos. Pitons eram serpentes da Ásia e da África, não venenosa, que constringe as pessoas com seus anéis. Então, lá nesses oráculos, eles também encontravam essas pitons, que eu não sei, de repente, alguma movimentação delas, algum movimento indicava para eles alguma profecia, né? Respondia alguma pergunta deles. E também as pitonisas. As pitonisas eram sacerdotisas de Apolo, mulher que prediz o futuro, era uma profetisa. Então, as consultoras
os mais importantes personagens que consultavam os oráculos eram as sibilas, essas serpentes, né, que eram as pitons, que eu não sei exatamente como ocorria o intercâmbio com essas serpentes, e as pitonisas. Então, gente de todas as classes sociais, inclusive autoridades públicas, né, imperadores, Calígulas, sacerdotes, generais, né, eles consultavam os oráculos para saber o que poderia acontecer, se eles iam se dar bem numa guerra, se eles iam ganhar, se eles iam perder, tudo eles consultavam ali. Então eles visitavam esses lugares recebendo orientações as mais diversas, né, que eles recebiam ali. E sempre eram respondidos por esses personagens, principalmente as pitonisas. As pitonisas eram as mais procuradas. Elas tinham mais, vamos dizer assim, elas tinham mais imponência, né? Elas tinham mais importância, elas eram mais conhecidas nessa comunicação com os oráculos. E César, o grande imperador romano, ele esteve com a pitonisa Espurina, informando-se que algo muito grave aconteceria na sua vida. Na data prevista, em 15 de março, segue para o Senado e lá recebe 23 punhaladas. Então, na maioria das vezes, essas profecias dessas pitonisas, elas se realizavam. Acontecia, né? Elas tinham realmente esse dom de dizer, de prever ou de ver o que ia acontecer, né? Elas tinham essa evidência. Mas só que naquela época isso não era considerado mediunidade, né? Eles não consideravam como mediunidade, eles consideravam como um fenômeno sobrenatural, uma pessoa de poderes sobrenaturais. Na Suméria e Babilônia, a medicina tinha como método principal a prática de feitiços para afastar maus espíritos e a utilização de ervas para erradicar moléstias. Os celtas organizavam grupos de sacerdotes, que eram os druidas, que se especializavam nas comunicações com os mortos. Tais grupos, fechados aos leigos, eram selecionados quando crianças e preparados através de extenso programa que envolvia a reencarnação, a comunicação com os mortos, a lei da causa e efeito, as penas e recompensas futuras, o livre-arbítrio, as esferas espirituais, dentre outros. Então, os druidas, eles eram esse grupo espiritual, dentre esses grupos espirituais, eles eram os mais evoluídos. Eles eram os que tinham mais conhecimento dessa comunicação entre os dois mundos, essa comunicação espiritual. Eles conheciam mais do que esses outros grupos de profetas e sacerdotes que existiam. Os druidas, eles eram muito evoluídos nesse tipo de comunicação. Então, eles se reuniam desde criança, eles eram escolhidos, né, desde crianças, e ali eles já programavam aqueles apóstolos, vamos dizer assim, né, aqueles participantes do grupo, para tudo isso que eles especializavam, que era esses programas, né, que envolvia reencarnação, comunicação com os mortos, lei de causa e efeito, tudo isso, eles já se preocupavam e se comunicavam, e eles tinham essa característica já muito evoluída entre eles. Com os judeus, a mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade de fenômenos, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, que é o judaísmo.
Se recorrermos à Bíblia, veremos um grande desfile de fatos mediúnicos capaz de deixar confuso e sem argumentos qualquer defensor da não comunicação com os mortos. Vejamos alguns bem ostensivos. Daniel, no capítulo 5, versículo 5, foi o seguinte: no banquete oferecido pelo rei Baltazar, aparecem uns dedos de mão de um homem e escreviam defronte ao candeeiro no reboco da parede do palácio. Já em Ezequiel, capítulo 8, versículo 2, ele diz: olhei, e eis que uma figura como de fogo estendeu ela dali como uma mão e me ergueu pelos cabelos, levando-me para ver visões de Jerusalém. Citamos também o fenômeno da materialização ou de escrita direta que deu a Moisés as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. A levitação de Ezequiel, no capítulo 3, Jeremias, no capítulo 39, quando incorporado, prega contra a guerra aos exércitos de Nabucodonosor, entre muitos outros. Moisés, ele, mediante fenômeno de combustibilidade, ele recebe do alto a tábua dos 10 mandamentos, que era uma manifestação de uma vontade superior visando o despertamento moral dos povos. Então Moisés, quando recebeu essas tábuas, ele não fez qualquer movimento para isso. Aquela escrita foi direta nas tábuas. Ele apenas presenciou aquela movimentação daquela escrita diretamente nas tábuas. E a gente pode deduzir o quê? Que Moisés era um médium de efeitos físicos para proporcionar aquela escrita. Moisés, ele naquela época também, ele proibiu no que se refere à evocação dos mortos. Ele proibiu isso porque prende-se à evocação dos espíritos para proveito próprio ou de terceiros, praticada pelos magos do Egito, neste país. Então a mediunidade era de uso corrente entre iniciados que conheciam todas as nuances da sua prática, embora nem sempre a utilizassem de forma positiva, praticadas por sigilo imposto por juramento que, se quebrado, era punido de morte. A mediunidade floresceu de maneira exuberante na Índia e no Egito. No país dos faraós, os sacerdotes eram tidos como pessoas com poderes sobrenaturais, conhecedoras das leis da magia e com capacidade para promover a cura dos seus amados. Entre os egípcios, a mediunidade de cura é especialmente relatada em O Livro dos Mortos, mas os fenômenos de emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados. Então, esses fenômenos, eles eram conhecidos muito no Egito. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que manifesta aos borbotões e é utilizada para auxiliar o próximo. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médios são submetidos a suplícios atrozes, condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. Joana d'Arc, desde pequena, ela escutava vozes no silêncio dos bosques que atribuía a São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, os quais a incentivaram para se voltar a Deus e defender a França. Orientada pelas vozes do céu, assume a missão de libertar sua pátria do jugo inglês e, guiada por essas vozes, organizou o exército francês e conduziu Carlos VII ao trono. Seu triunfo motivou inveja e intrigas que culminaram na sua captura. Foi perseguida como herege, submetida ao sacrifício inquisitorial e posteriormente condenada pelo fato de não querer negar essas vozes perante a igreja. Mesmo no momento extremo, ainda afirmava ouvir os espíritos. Paulo de Tarso também podemos citar, que nas portas de Damasco ele tem a visão do Nazareno, em perfeita configuração luminosa, convertendo-se desse modo em apóstolo e medianeiro do Mestre. Paulo de Tarso, então, ele numa dessas caminhadas, no caminho de Damasco, quando ele vai atacar os cristãos, ele vê o Cristo
e a visão é tão luminosa que ele fica cego por 3 dias e é tratado pelos próprios cristãos a quem ele ia combater. O que queremos enfatizar é que em todos os tempos o fenômeno mediúnico esteve presente na humanidade como um fato intrínseco ao espírito. Hoje, ele é aceito, estudado e visto como uma confirmação da imortalidade da alma, de sua comunicabilidade e por revelações a ele atreladas, de toda a fenomenologia espiritista que os próprios imortais, através do seu correio do além, nos legaram. Podemos citar fatos mediúnicos históricos, como o de Catarina da Rússia, que é chamada às pressas para ver o seu sósia fantasma, uma entidade materializada que se demorava no trono da rainha, sendo cercada pela guarda do palácio. Alvejada por 2 tiros de fuzil, desfez-se sem deixar sinal de sua presença. Ou ainda o de Abraham Lincoln, presidente americano. Ele realizava sessões espíritas na Casa Branca. Ele mesmo era dotado de faculdade mediúnica, chegando ao ponto de antever a sua morte, ocorrida no dia 15 de abril de 1865. Dessa forma, a faculdade mediúnica sempre existiu, desde o surgimento do homem na face da Terra, pois se trata de uma faculdade inerente ao espírito. A humanidade tem sido guiada desde sua origem por leis do mundo oculto, já comprovadas na face do orbe, graças a essa faculdade mediúnica inata no primeiro espírito aqui encarnado. A doutrina espírita nos explica que a mediunidade é uma faculdade orgânica, parte do corpo físico que se manifesta de forma específica em cada um de nós. Allan Kardec afirma que todos somos médiuns, uma vez que todos sofremos influências dos espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos. Como essa influência nos acompanha desde a infância, quase todos nós não conseguimos discernir os pensamentos que são nossos e aqueles sugeridos pelos espíritos. Então, todos somos médiuns e isso vem desde os primórdios da humanidade, né? Já sabemos disso e nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a mediunidade na semana que vem. Uma boa segunda para todos.